é que é essa experiência aí de ser festeira aqui no Nossa Senhora do Rosário? Foi bem legal, só que é muita responsabilidade e tem que ser gente mesmo de fé. Você tem fé? Muita. Tem fé em Nossa Senhora e São Benedito? Aham. Antigamente as festas eram dos negros aqui na cidade, era a festa dos pobres. Aí continua a tradição. Maiara de quê? Leonel Duarte Coelho. Maiara Leonel Duarte Coelho. Tá bom. E você nasceu aqui em Paraty mesmo? Aham. Você gosta daqui? Gosto. Paraty foi fundada no século XVII por homens brancos que chegaram a essa região seguindo a trilha dos índios guaianais. A cidade floresceu com o ciclo do ouro, como principal porto de escoamento do ouro que vinha das Minas Gerais. Esse porto, além de evadir o ouro todo para Portugal, que vai pagar as suas dívidas com a França e principalmente com a Inglaterra, ele vai financiar as bases da Revolução Industrial na Inglaterra. Então essa relação entre o velho mundo e o novo mundo o marco dessa relação é muito forte aqui em Paraty. Com a abertura do Caminho Novo, que ligou o Rio de Janeiro a Minas Gerais de uma forma mais eficiente, o Porto de Paraty decaiu de importância e a economia da cidade sofreu. Porém, houve um novo impulso com o ciclo do café, no século XIX, e a cidade de Paraty funcionou como porto de chegada e como ligação para as fazendas de café do Vale do Paraíba. Depois que a estrada de ferro chega ao Vale do Paraíba e começa a escoar a produção cafeeira, também com mais eficiência para o Rio de Janeiro, a cidade entrou num momento de estagnação repentino e que durou por quase um século. Nesse período, a sociedade paratiense se voltou sobre si mesma. Como a ligação para o Rio de Janeiro era feita por mar e era muito difícil, com trechos de navegação bastante turbulentos, Paraty ficou isolada e viveu um longo período de isolamento, o que provocou sua decadência econômica, teve uma série de consequências sobre essa sociedade, mas, por outro lado, também favoreceu a preservação desse conjunto com a integridade que ele tem hoje e a preservação dessas tradições. E como é que se escolhe o rei e a rainha? São pessoas negras que participam da comunidade. Paraty é um museu vivo, porque ele preserva tudo isso, né, a nossa história, mas ele interage, as pessoas interagem, não tem isso aqui como uma coisa isolada, ela é viva. O IBRAM possui duas unidades museológicas em Paraty. O Museu de Arte Sacra, instalado na Igreja de Santa Rita, e o Museu Forte Defensor Perpétuo. No século XVIII havia um conjunto de edificações que foram erguidas para proteger a baía e a entrada e saída do porto. O forte, né, ele surge em 1703, a primeira fortificação é instalada aqui na Ponta da Defesa, daí o nome Forte da Ponta da Defesa, né? E ele surge justamente naquele momento efervescente em que são descobertos as primeiras minas, né, de ouros lá, chamadas as Minas Gerais. E o acervo que está aqui, ele veio da Igreja Matriz, né, de Paraty, grande parte dele. O que a gente tem? Tem as cordas usadas, piaçava, usadas na confecção lá da obra da Matriz. Nós temos algumas ferramentas, né,
que também foram usadas lá na obra da matriz, a parte de ferragem. Uma das peças assim, que a gente já ganhou, né, recebeu de doação, o município está abrigado aqui, são os tambores do jongo, né, que são peças raras usadas pelos negros nas fazendas, na dança do jongo, né. São monumentos representativos, né, do século XVIII. São monumentos que eles têm uma coisa muito especial, eles estão íntegros ainda. A igreja de Santa Rita é uma igreja muito simpática, muito bonita, é uma das mais bonitas da cidade. Nos anos 70, né, ela estava sob a guarda do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e então era uma igreja que não estava sendo usada para culto, porque ela estava um pouco prejudicada, um pouco destratada, enfim, estava num processo de deterioração muito forte. E o IPHAN resolveu fazer uma obra de restauração para poder adaptar como museu, porque em Paraty, o Museu de Arte Sacra, ele teve seu primeiro núcleo lá numa das salas da Igreja Matriz, num dos consistórios. Foi feita uma primeira caixa forte, porque o Dr. Edgar Jacinto, que na época era o representante do IPHAN, sentiu necessidade de abrigar o acervo das irmandades religiosas da cidade, que estava um pouco desprotegido. E lá esse sistema, essa forma de primeiro núcleo, não funcionou porque se fechou também muito tempo e acabou dando fungo nas vitrines. E aí onde o Dr. Edgar resolveu então empreender as obras aqui na igreja de Santa Rita e adaptar para o futuro o museu da cidade. Então toda a prataria, todo o acervo que tinha lá na matriz veio para cá. Igreja que foi construída em 1722, né? E ela é um monumento arquitetônico que surge em decorrência de um preconceito racial muito forte que dividiu a cidade em 4 igrejas, né? A igreja da Matriz de Nossa Senhora dos Remédios dos fazendeiros, dos donos de engenho, dos brancos, o Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos pretos, né? E a igreja de Santa Rita dos pardos, e depois já em 1800, assim não tão arraigado esse preconceito, mas da aristocracia de Paraty, da elite, né? A igreja de Nossa Senhora das Dores. Paraty tem 4 igrejas, mas havia em Paraty inúmeras irmandades. O número de irmandades é muito maior do que o número de igrejas. Cada irmandade está representada no museu. Então, a Irmandade Nossa Senhora dos Remédios, então ela tem todo o tesouro dela, as peças sacras que são de Nossa Senhora dos Remédios. Então, a Irmandade, na festa Nossa Senhora dos Remédios, vai ao museu, retira essas peças, as peças saem à rua, são acompanhadas com o maior respeito e são devolvidas ao museu. A comunidade vem, conversa com o diretor do museu, decide que objetos vai utilizar, em que procissão, em que festa, em que atividade. E os objetos são retirados, eles são confiados à guarda dos festeiros, à guarda daquela equipe que está fazendo aquela determinada atividade. E eles são utilizados, eles circulam pela cidade, eles são vistos e utilizados como sempre foram. Vocês têm lá os objetos que vocês coroam, ficam no museu, não é isso? Fica. E como é que é essa relação? Vocês podem pegar o objeto do museu, tirar e tudo? Só para festas. Aí tem um responsável que assina e qualquer responsabilidade que acontecer, ele tem que assumir. E aí usa o objeto e depois devolve pro museu. Usa durante a coroação e nos últimos 3 dias da festa que usa. Então que horas que vai usar o objeto no museu? Usa hoje, 9 horas, 7h30 da noite, na coroação do Rei e da Rainha. Ah, vai ser? Vai ser hoje, na Igreja do Rosário. O
horas na missa da manhã e 5 horas da tarde com a procissão. Acho que o que se destaca aqui no Museu de Paraty, fundamentalmente, é esse aspecto de circulação, de disponibilidade desse acervo e de ligação desse acervo com as tradições, com a vida da comunidade que ainda permanece. É um museu que é super visitado, né? Ele é muito frequentado também pelas escolas, também não só as escolas aqui do local, do município, mas também as escolas, é muito procurado pelas escolas de outros estados do Brasil. 80% da arrecadação do município vem do turismo. E qual é a especialidade, o ramo do turismo que Paraty está, no qual Paraty está enquadrado? No turismo cultural. A relação entre as casas, entre o calçamento das ruas, as tradições, a sensação de pertencimento desses grupos, isso como que costura os sentidos, os múltiplos sentidos do patrimônio. E isso, para mim, que é manter a cultura, que é manter a cultura viva. A gente quer cada vez mais uma aproximação com essa comunidade, com esses visitantes, com esses turistas e prometer e conseguir executar a sustentabilidade de todas essas questões relativas à preservação, a questão da religião, enfim, a questão da arquitetura, tudo que se refere à preservação e educação no museu.